Fala aí, pessoal, e a nossa sala podcast vem com tudo, retorna com um convidado especial. Você sabe que há pouco tempo, eu já conheço ele já há muito tempo no mundo do táxi, sabia que ele trabalhava já nessa área, e há pouco tempo eu recorri a esse amigo para poder fazer com que ele ajudasse o meu irmão no INSS. E conversando com ele, eu falei, cara, esse cara dá uma aula. Eu sabia que ele dominava o assunto, mas eu não imaginava a complexidade do conhecimento dele. O quanto ele me deu aula didático. Eu falei, cara, o quanto esse cara pode ser importante para nossa categoria. E aí eu convidei para que ele viesse à nossa sala. Olha, ele atua como taxista há 34 anos, tem 3 faculdades e atua há 10 anos como despachante previdenciário. Eu estou recebendo aqui com muito orgulho, com muita honra, o Kleber Aires. Fala, Kleber. Isso aí, gente. Prazer. Eu sou o Kleber. Leonardo, obrigado aí pela oportunidade. Em primeiro lugar, queria demonstrar para vocês aí que é uma satisfação em poder colaborar de uma maneira bem didática mediante a situação atual aí do taxista. E esse vídeo também, ele foca mais no contribuinte individual, porém, favorece muito aí e vai ajudar bastante ao taxista, mediante a condição que vem acontecendo hoje da questão da não transferência de suas permissões, onde, caso ele venha a falecer, né, ele não consegue deixar esse benefício, que seria o sustento da família, para a esposa, para a companheira ou pro cônjuge, né? Então, desta forma, o nosso objetivo aqui é orientar o taxista a recuperar sua condição de segurado mediante contribuições junto ao INSS, para que numa situação atípica ele possa ali deixar pelo menos o direito garantido para aquele que lhe acompanha como companheiro, cônjuge ou dependente. Ô, Kleber, eu queria te fazer, começar esse bate-papo aqui fazendo a seguinte pergunta. Tem muito taxista que fica ali, eu pago com 11%, eu pago com 20%. Qual é o ideal para o taxista? Pagar com 11 ou com 20? E qual é a diferença entre 11 e 20? Porque eu mesmo ainda não sei. Pagando 11%, eu posso me aposentar por invalidez caso venha precisar no futuro? Ou não? Qual é a diferença entre o pagamento de 11% e 20%? Você pode explicar isso pra gente? Sim, claro, Leonardo. Essa pergunta é bem pertinente, deixando claro que são códigos diferentes, né? Valores exatos e valores aproximados. Então, vamos lá. Aquele taxista que contribuir com 11%, ele deverá usar lá no seu carnezinho ou na sua guia de recolhimento o código 1163, que é o pagamento no plano simplificado sobre 11%, que hoje o valor exato, tem que deixar claro para vocês, que você não pode pagar nem menos nem mais quando paga sobre 11%. Porque se você está pagando menos, sobre o valor vigente do salário mínimo, que hoje, salvo engano, é R$ 166,98. Você não pode desprezar os centavos, porque se você desprezar os centavos, o sistema entende que você não está no plano simplificado. Então, o código é 1163, sobre 11% do salário mínimo vigente do país, R$ 166,98. Esse plano simplificado é para aquele taxista que tem poucas contribuições no sistema, porém ele precisa atingir 180 competências, que é a carência mínima para, quando completar 65 anos, se aposentar por idade, no caso do homem. E no caso da mulher, porque temos colegas taxistas, ela é beneficiada com uma idade um pouco mais reduzida, de 62 anos. Esse é o plano simplificado.
De O plano 11%. de 11%. E o de 20%? O de 20% é o plano geral no código 1007, onde ele precisa pagar no mínimo 20% sobre o salário mínimo, que dá aproximadamente R$ 303,60, sendo que no plano geral você se limita ao teto aproximadamente de 1.650 e pouco. O que é esse valor mínimo de R$ 303,60 e valor máximo de 1.650? 1.650 é o que vale a uma aposentadoria sobre o teto, que hoje é em torno de 8.700 e alguma coisa. Eu não tenho os valores exatos, mas ela se limita ao teto. Por quê? Existem, muita gente boa não sabe, existem dois tipos de salário para efeito de aposentadoria. O salário de base de cálculo, que é o salário mínimo, e o salário previdenciário, que hoje ele está em torno de R$ 850. Para que você possa se aposentar na média, você vai estar no plano geral pagando sobre 20%. Esses 20%, ele é deduzido em cima, como eu já informei anteriormente, de 1.518, que é o salário mínimo vigente do país atualmente. Você junta esse pagamento como contribuinte individual no Código 1007, ele soma ao seu período pregresso de CLT. Então, se você teve salários altos, você precisa fazer uma composição, contratar um profissional adequado para que ele possa, e gabaritado, lógico, que ele possa fazer uma previsão orçamentária para saber se você paga no mínimo, se você paga na média ou se você paga no teto. Lembrando que no plano geral, quanto mais alto você pagar, maior será a sua aposentadoria. Tá, ô Kleber, tem muita gente no mundo do táxi, e aí eu queria ressaltar aqui é o seguinte, esse podcast aqui não é apenas para taxista do Rio de Janeiro, não, é a nível Brasil, tá? Então pode ser um taxista lá da ponta do Rio Grande do Norte, que essas informações são de extrema relevância para você também, tá? Ô Kleber, tem muito taxista no mundo do táxi que ele trabalha em outro local, tá? No regime CLT. Sim, aí ele sai ali e trabalha um pouquinho no táxi. E aí ele trabalhando naquela empresa, ele já paga com descontado no salário dele. Quando ele entra no táxi, ele tem que se incluir como taxista lá, porque é um dos pré-requisitos, né? Tem que constar lá que ele é taxista lá junto ao INSS. Ele precisa também pagar, já que ele é descontado lá no salário dele pela empresa, o INSS, ele uma vez estando como taxista, ele precisa pagar também. E se ele não pagar, isso vai trazer algum problema para ele em termos de futuro né, para a aposentadoria? Sim, ótima pergunta, Leonardo. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, para deixar claro para você, contribuinte individual ou taxista, a questão da Seguridade Social está prevista na Constituição, no artigo 194. E ali você tem como pagar, quem é o beneficiário, quem tem direito e quem está coberto. No caso do taxista que exerce uma outra atividade laboral, ele tem um vínculo empregatício, ele desconta lá, tem uma média salarial, que ele desconta 20% do seu salário. Tem uma composição. A gente não precisa dar muito detalhes, vocês só precisam saber que o empregador paga 11% e você paga 9%, tem um desconto lá, um desconto do seu salário sobre 20%. Nada impede de você exercer uma outra atividade, né? Seria uma segunda fonte de renda. Qual seria a sua segunda fonte de renda e qual seria a sua segunda atividade? Sou taxista. Taxista, ele é uma profissão regulamentada por lei. Então, se ele já desconta os 20% como CLT, não se faz necessário ele também pagar no carnê. Por quê? Dependendo do salário que ele receba como CLT, se ele for pagar
o mínimo, que é 20%, lembrando que quem é CLT, como taxista, só pode pagar no Código 1007. Ele vai fazer um somatório, isso chama tempo concomitante. Aumenta a sua média de salário. Então, ele precisa fazer ali uma composição. Se eu ganho 3.500 como CLT, eu desconto sobre 20%, um exemplo. E se eu calcular ali e pagar mais R$ 600, eu vou pagar proporcional mais ou menos a 5 salários. Esse somatório vai ultrapassar o teto. Então, você precisa fazer uma composição para saber se vale a pena ou não você pagar como contribuinte individual também. Então, eu aconselho aqueles que têm vínculo empregatício junto ao INSS, são CLT, porque se ele é funcionário da prefeitura, de algum município, se ele é servidor público, ele tem sistema próprio previdenciário. Então é outro regime. Porém, se ele é CLT, ele tem o vínculo descontado através do seu salário. Esse somatório pode trazer problema para o imposto de renda. Por quê? Você já tem lá um salário de R$ 3.500. E aí você começa a contribuir sobre uma base de cálculo também sobre R$ 3.500. Vai dar R$ 7.000. Você vai precisar fazer essa composição para efeito de imposto de renda, porque você está informando que você tem uma fonte pagadora de um lado que você ganha R$ 3.500 e você tem uma outra receita que também gera R$ 3.500, somado dá R$ 7.000. Então você, Leonardo, como taxista, precisa ter essa sensibilidade para saber se vai valer a pena ou não. Lembrando a você, amigo taxista, que tem um vínculo empregatício, ficou desempregado, você cumpre lá o seu direito trabalhista em relação ao auxílio-desemprego, porém, quando terminar o seu auxílio-desemprego, você tem por obrigação voltar a contribuir como taxista, contribuinte individual, que você vai manter o seu ciclo de contribuição e não vai ter os famosos buracos que vão te atrapalhar futuramente na sua aposentadoria. Então, entendi. Então, trabalha numa empresa, não precisa, já é descontado o INSS. Se sair da empresa, tem que continuar pagando como taxista. Agora, não há necessidade de descontar pela empresa e ainda pagar um carnê paralelo como taxista. Não precisa. A não ser que ele tenha um vínculo empregatício e ganhe relativamente pouco, um salário mínimo. Se ele ganha um salário mínimo, a base de cálculo para efeito de aposentadoria vai ser em cima de um salário mínimo. E aí ele tem um horário flexível. Ele trabalha, por exemplo, 6 horas num call center. E aí tem um táxi. Ele vai fazer uma projeção, vai pagar lá R$ 350 de INSS, que dá proporcionalmente um ganho de R$ 1.700. Então, para efeito de aposentadoria, ele soma um salário mínimo com mais a outra fonte de renda, R$ 1.700. Mas isso é opcional a ele. Ele não tem a obrigação Não tem obrigação nenhuma. Por quê? A profissão de taxista é uma profissão regulamentada por lei. Para você ser contribuinte individual, você precisa ter uma profissão tipificada no seu cadastro junto ao INSS, informando que você exerce uma segunda atividade. A gente tem como exemplo o taxista, que mais à frente a gente vai deixar bem mais claro e você, taxista, vai conseguir entender melhor essa composição. Tá. Ô Kleber, tem muita gente que quer entrar no táxi, mas ele, na verdade, ele é aposentado por invalidez, né? Exercia ali uma função e, enfim, se machucou ali, foi considerado inválido para aquela função dele, só que ele consegue dirigir. E aí ele pensa em entrar no segmento do táxi. Ele sendo aposentado por invalidez e entrando no segmento do táxi, onde ele vai ter que se inscrever lá no INSS, que exerce atividade de taxista. Isso vai
dá problema para ele na aposentadoria de invalidez? Sim, Leonardo, vamos lá. Isso é uma situação muito séria. É uma ótima pergunta. Me sensibilizo na nossa conversa informal que nós tivemos para marcarmos esse podcast sobre a sua preocupação com o taxista. Isso é uma situação relativamente grave. Em que sentido? Se você se aposentou por invalidez, por qualquer motivo, qualquer pessoa tem direito a uma aposentadoria por invalidez a partir do momento que tem a sua atividade laboral interrompida. O taxista, ele é um contribuinte individual. E aí, ele era CLT e se aposentou por invalidez. Existe a invalidez permanente e existe a invalidez temporária, que é por período determinado. Eu vou tentar ser o mais específico possível, mas eu não tenho como não usar o termo técnico. Ele recuperou a atividade laboral. O que é isso? Ele voltou a ser capaz. Antes ele era incapaz e estava inválido. Então, se você está inválido, você não pode exercer sua atividade laboral. Inclusive, se você se aposenta como contribuinte individual, como motorista, o INSS, ele pede para que você faça uma perícia presencial junto ao Detran e ele pede para retirar da sua carteira o EAR. O que é isso? É o exercício da atividade remunerada. Isso sai da tua carteira. Você recuperou a condição da atividade laboral. Então você está dizendo para o INSS que você pode exercer uma atividade. A partir do momento que você pode exercer aquela atividade, você não está mais inválido. Você precisa voltar a contribuir. Se você não voltar a contribuir, e para ser taxista, um pré-requisito obrigatório é ter a atividade remunerada na carteira. E se o INSS descobrir que você está exercendo atividade remunerada, passou a ser um permissionário, ele vai mover um processo administrativo contra você, para você, naquele período que você voltou a trabalhar, você ressarcir o erário. Então, o que é o correto você fazer? Isso é o correto. Quando você recupera a sua atividade laboral, você vai pedir a desaposentadoria. É a renúncia ao benefício, de maneira administrativa. Você vai contratar um advogado ou um despachante previdenciário, como é o meu caso, ele vai abrir um processo administrativo e você vai renunciar à sua aposentadoria. Renunciando à sua aposentadoria, você vai voltar a exercer a atividade laboral sem problema nenhum como taxista, voltando a contribuir. E quando você atingir os pré-requisitos por idade ou por tempo de contribuição, você pode solicitar novamente a sua aposentadoria. Inclusive, eu já tive casos de renúncia de aposentadoria e quando eu fui aposentar novamente o segurado, o salário dele triplicou. Muita gente faz isso como estratégia para voltar a contribuir, volta a contribuir no teto e consegue recuperar a sua condição de segurado e mais à frente solicita a sua aposentadoria. Tá. Então, se ele tiver aposentado como inválido, por invalidez, ele não pode exercer nenhum tipo de atividade laboral. Vai ter problema na aposentadoria. Vai ter problema na aposentadoria. Tá. E eu queria voltar à primeira pergunta que eu te fiz. Então, vamos supor que eu pague com 11%, referente a 11%. Qual é a diferença entre 11% e 20%? Eu posso me aposentar por invalidez pagando 11%? Ou esse é um benefício que eu perco e passo a ter aposentadoria apenas por tempo? Não, vamos lá. A partir do momento que você volta... Não. Vamos esquecer o lance da invalidez, tá? Porque eu quis voltar na primeira pergunta que eu te fiz aqui. Não, mas eu vou chegar lá. Deixa eu só concluir. Tá. Independente que você pague sobre 11% ou 20%, se você voltou a contribuir, a partir de 12 meses você está coberto pelo INSS e tem direito aos benefícios que a lei faculta, como está na Constituição. Aposentadoria por invalidez,
por tempo indeterminado ou temporária, ou auxílio-doença. Independente do percentual, tá. você recupera a sua condição de Entendi. segurado e os benefícios são os mesmos. Os mesmos. O que muda é o salário. Plano simplificado, o senhor taxista está pagando menos, está dizendo para o INSS que pagando sobre 11%, eu só tenho direito a um salário mínimo. Se eu estou pagando sobre 20%, qualquer benefício que eu solicite vai ser feito uma média e o meu salário pode ir do salário mínimo, que é 1.518, até o teto, como eu falei anteriormente, de 8.750. Tá vendo? Isso é uma coisa que muita gente acha, não, eu pago 11%, eu não posso me aposentar por invalidez, eu só posso me aposentar por idade. Não, negativo. Você está coberto com todos os benefícios que a lei faculta a você. Está aqui na Constituição, no artigo 195. Ele determina todos os benefícios que você tem em relação à Seguridade Social, que no artigo 194 da Constituição, ele fala sobre a Seguridade Social. Ô, Kleber, se o taxista pagava ali o INSS dele e em algum momento ele deixou de pagar, né? Quando ele retorna para começar a pagar, qual é o tempo mínimo que ele precisa para poder requerer uma aposentadoria no futuro? Vamos supor que eu, Leonardo Teco, eu paguei durante 8 anos e fiquei sem pagar 5, tá? E agora volto a pagar. Aqueles 8 anos, perdi? Ou eu para um somatório de aposentadoria no futuro? Ou vai acrescentar lá na frente para eu ter um determinado tempo de contribuição para requerer a aposentadoria? Mais uma vez, muito boa pergunta. Vocês precisam entender que toda a contribuição que é feita para o INSS em qualquer momento da sua vida é o chamado direito garantido. Se você tem 8 anos de contribuição e tem menos de 65 anos de idade, você não vai ter direito a nenhum tipo de benefício, porque você ficou esse período de 5 anos sem pagar, você perdeu a condição de segurado. Ponto. Para recuperar a condição de segurado, independente de pagar sobre 11% ou sobre 20%. Esquece o MEI. O MEI a gente vai explicar mais à frente, é um outro sistema distinto, mas neste momento aqui a gente está falando do plano simplificado, 11%, e do plano geral, 20%. Vamos lá. No plano simplificado, ele tem 8 anos, ficou 5 anos sem pagar, ele tem lá 50 anos. Ele precisa de mais 7 anos para atingir os 15 anos mínimos, que na verdade eu também vou dar uma explicação breve entre a diferença de 15 anos e 180 meses. Chega a ser engraçado, mas vocês vão entender. Para o INSS, 15 anos é uma coisa, 180 meses é outra. Se você pegar 180 meses dividir por 12, vai dar 15. Sendo que, para efeito de aposentadoria por idade, você precisa ter 2 pré-requisitos. O primeiro, ter no mínimo 180 competências pagas, que matematicamente dá 15 anos. E ter, no caso do homem, 65 anos de idade antes da emenda constitucional 103, porque já era direito adquirido. Lembrando que a emenda constitucional 103 foi a famosa reforma da Previdência. Para aqueles contribuintes, garotos que são novos, ingressaram após 2019, o regramento passa a ser 20 anos. Porém, continua 65 anos de idade. Aquele que teve uma inscrição como autônomo antes de 2019, em qualquer tempo, ele está com o direito adquirido de 15 anos de contribuição para efeito de aposentadoria por idade, com 180 contribuições pagas. E aí, muitas das vezes, você não vai conseguir entender e vai achar que eu tenho 15 anos e como eu não tenho 180 contribuições pagas? Simples. Existe na Previdência Social o tempo
geralmente do homem, de serviço militar obrigatório. Você passou 2 anos no quartel. Esse tempo, ele junta ao INSS. Porém, você tem lá 13 anos, né, de contribuições pagas e teve mais 2 anos de quartel. Não dá 15 anos? Matematicamente, ciência exata dá 15 anos. Só que você não tem 180 contribuições. Por quê? Porque no quartel só contou como tempo. Você não pagou. Então você vai precisar de mais 2 anos pagos para frente. INSS não permite postergamento. Você vai ter que pagar mês a mês e quando chegou com 65 anos, tendo uma informação errada que o seu coleguinha falou para você que você tinha 13 anos de CLT ou contribuinte individual, porém, com 2 do quartel daria 15. Você não vai conseguir se aposentar porque você não tem as 180 competências. Você vai ter que pagar mais 2 anos para frente. E como eu informei, o INSS não permite você postergar pagamento. O que é isso? Eu quero pagar os 2 anos à vista. Não existe, porque você precisa cumprir o mês a mês para completar as 180 competências no sistema. E no caso da aposentadoria no tempo geral, é um pouco diferente. Sobre 20%, ele vai pegar esses 8 anos que o Leonardo colocou como exemplo, você volta a pagar, você vai precisar de mais 7 anos, 8 com 7, 15, e em cima desses 7 anos vai ser feita uma média, onde ele vai pegar a 80% das maiores contribuições, vai descartar as 20% menores e vai ter uma base de cálculo para efeito de aposentadoria. Tá entendendo como é que o cara saca, domina Deixa eu o só assunto? fazer uma retificação para Cara, dá vocês uma aqui. aula. Sim, claro, agradeço pelo elogio. Esse regramento que eu coloquei para você, perdão, eu incursei num pequeno erro. Da base de cálculo, é aposentadoria por tempo de contribuição, 35 anos. Para a aposentadoria por idade, ele vai fazer essa mesma composição, porém, como você tem pouco tempo, na média, ele vai te dar um deságio de 40%, ele vai chegar a um coeficiente de 60% e vai te proporcionar o salário correspondente. Deixando claro, mais à frente, a gente vai dar no final aqui do nosso podcast uma explicação sobre uma dica de ouro, no caso da aposentadoria por idade. Porém, quando você faz o requerimento da aposentadoria por idade aos 65 anos, em função desse deságio de 60%, se você pagou sempre sobre um salário mínimo, você vai usar um raciocínio lógico. Se ele vai me proporcionar uma aposentadoria de um salário mínimo e vai descontar 40%, eu vou receber em torno de R$800. Sim, na sua carta de concessão vai vir lá R$800 para efeito de aposentadoria, porque você pagou sob um salário e teve deságio de 40%. Porém, a Constituição faculta que ninguém pode, para efeito de aposentadoria, receber menos que um salário mínimo. Isso. Na sua carta de concessão vai vir R$800, mas o INSS vai ser obrigado a te pagar de ad eterno um salário mínimo vigente do país. Perfeito. Ô Kleber, bom, só aqui destacar o seguinte, o Kleber, como vocês estão vendo aí, é bem técnico realmente. Eu espero que eu aqui, como um apresentador do programa, eu consiga ser um porta-voz de você que está assistindo o vídeo e faça a pergunta que você aí esteja, tem que perguntar isso. Caso eu não pergunte, tá? O Kleber, ele vai estar acompanhando, tá, a publicação desse nosso podcast. Você pode comentar aí a sua pergunta, que o próprio Kleber, ele vai entrar e vai comentar para poder tirar essa dúvida de você, tá bom? E eu, na descrição da publicação, eu vou estar colocando o telefone de contato do Kleber para que você possa entrar em contato com ele. Como eu falei, eu recorri ao Kleber para poder fazer uma aposentadoria do meu irmão, tá? E aí, no bate-papo com o Kleber,
eu percebi o quanto ele é didático, o quanto ele é técnico e o quanto é complexa a explicação. E daí nasceu a minha vontade de trazê-lo para a nossa sala para que possa aí enriquecer você de conhecimento. Ô Kleber, deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso daqui. Eu, Leonardo Teco, vamos dar um exemplo aqui. Eu entrei no táxi, paguei 2, 3, 10 cotas do INSS. Nunca mais paguei. Estou há 23 anos no táxi. Aí vamos supor lá que eu esteja com 60 anos de idade. Você está dizendo aí que eu só posso aposentar a partir dos 65 anos, desde que tenha os 15 anos de contribuição. Isso, correto. Ok. Então vamos lá. Vamos supor que eu comecei a pagar com 60 anos e eu não vou poder aposentar por idade nos 65, porque eu não vou ter os 15 anos de contribuição. Sim, correto. Mas vamos supor que eu venha falecer ou eu venha me tornar inválido. Apesar de não ter os 15 anos de contribuição, apesar de não ter os 65 anos de idade, mas eu já ter ali o retorno de pagamento ao INSS e ter ali o tempo mínimo que você falou que são 12 meses para voltar a ter segurança, né? Ter essa cobertura, a minha esposa, na minha ausência, ela vai poder requerer essa pensão. Sim. E se eu me tornar inválido, bati com o carro e me tornei inválido, eu vou poder requerer a aposentadoria por invalidez, apesar de eu não ter os 15 anos e não ter ali os 65 anos de idade? Sim, vamos lá, Leonardo. Entendeu a minha pergunta? Entendi. A sua pergunta é pertinente à preocupação Sim. hoje com a condição do taxista em função da não transferência aos beneficiários perante a sua invalidez ou perante ao óbito, que todos nós estamos suscetíveis a isso. Vamos lá. Você, para ser taxista, você tem uma atividade fim que é reconhecida por lei. Você é um profissional do táxi. Inclusive, essa profissão, ela é regulamentada por lei e é uma profissão tão nobre que até o Roberto Carlos fez música pra gente. Isso. Então, e por coincidência, a gente vai chegar nesse tópico quando você vai ao INSS para pedir a inclusão da sua atividade cadastral profissional, ele usa como exemplo o motorista de táxi como profissão. Você vai se surpreender e vai aparecer lá. Quer incluir atividade cadastral? Exemplo. Qual profissão? Pô, tá lá, motorista de táxi. Bacana. Então, muita gente não sabe disso. Até o INSS reconhece a nossa profissão em âmbito nacional. Então, quando você, independente de estar no plano simplificado ou no plano geral, como já foi dito, você voltou a pagar, vamos supor que você tenha 5 anos, você tem 65 anos de idade e só tem 5 anos de contribuição, e com o advento dessa questão da proibição da hereditariedade, você volta a contribuir. Quando você completar a carência de 12 meses, você está coberto pelo INSS de acordo com os preceitos constitucionais que está no artigo 195, onde você vai ter direito ao auxílio-doença, você vai ter direito a uma pensão por invalidez temporária ou permanente e uma pensão por morte para aquele que é seu companheiro, que tem uma união estável reconhecida pelo Código Civil, e o cônjuge. E se você tem filhos menores, eles também recebem até 21 anos. A maior idade... Independente de ter os 15 anos de contribuição. Independente de ter os 15 anos de contribuição. A família está garantida. A família está garantida. De ad eterno. Nessa contribuição, onde o INSS enxerga que você tem como dependentes sua esposa e 2 filhos, com a emenda constitucional 103, como é que funciona? Ele vai pegar a sua média de salário no plano geral. Se você ganha R$3.000 de média, ele vai dar um deságio de 40%, porque a renda per capita familiar era composta de 4 pessoas. O Leonardo, a esposa e 2 filhos. O Leonardo faleceu,
diminuiu um membro da família. Então, o seu gasto pela renda per capita, ele diminuiu. Então, infelizmente, após a reforma da Previdência, na Emenda Constitucional 103, ele faz uma dedução de 40%. Você vai receber 60% da base de cálculo. Na verdade, é 50%, porém, 10% por cada dependente. A sua esposa, ela é sua meeira e sua dependente, o seu companheiro. Então, ele também entra como dependente. Então, você vai receber 50% mais 10% da esposa, mais 10% de uma filha menor, mais 10% de uma filha menor. Esse montante vai chegar a 80% da sua média contributiva. No plano geral, se você está no plano simplificado, tudo vai se reportar a um salário mínimo. Tá. Porém, só uma pequena conclusão, Leonardo. Os filhos menores recebem até 21 anos de idade. Quando completam 21 anos e um dia, esse percentual, ele deixa de ser pago para o filho e, supostamente, ele não vai voltar para a esposa. Por quê? Porque ele recebe apenas 10% como dependente. Porém, a esposa recebe 60%. Tá. Essa semana teve um caso que foi veiculado aí na grande mídia de um taxista que estava passando num bueiro, o bueiro explodiu e ele ficou cego, né? Eu não sei, eu sinceramente, eu não sei se ele vai poder requerer a aposentadoria por invalidez, porque eu acho que ele não vai poder mais dirigir o táxi com deficiência de um olho, de uma vista. Me perdoe aí a minha ignorância. Mas vamos supor que ele se aposente por invalidez agora como taxista lá. Vamos supor que ele esteja pagando ali a contribuição, ele se aposente, tá? Isso daí é uma dúvida que surgiu aqui agora por conta da ocasião que ocorreu agora. Claro. E ele se aposente. Se aposentou como taxista, não pôde mais exercer, tinha ali a atividade remunerada na habilitação, beleza. Se aposentou. Ele indo trabalhar em uma lojinha, por exemplo, de roupa, isso vai atrapalhar na aposentadoria dele, então, que se aposentou por invalidez, por falta de uma vista no exercício para o táxi. Isso. Para sua surpresa, Leonardo, esse é um assunto que particularmente eu domino muito bem. Como é que funciona? Se ele estiver coberto pelo INSS, vamos descartar as questões cíveis de dano moral, material. A questão aqui não é essa. A questão é a cobertura junto ao INSS. Se esse colega, eu também assisti o vídeo, me sensibilizei muito, foi um caso atípico, se ele estiver coberto pelo INSS, como foi dito aqui... 12 meses. Pode ser 12 meses ou mais que 12 meses. Sim, se eles estão na condição de segurado, eles estão na condição de segurado, ele vai solicitar uma perícia. Hoje, o INSS não aposenta mais ninguém por invalidez num primeiro momento. Existe um rol das atividades laborais que são bem taxativas em relação à aposentadoria por invalidez, como mal de Parkinson, doenças degenerativas, câncer no cérebro. Essas são doenças que, quando você apresenta toda a sua documentação para o INSS, o perito percebe que você não tem mais a mínima condição de exercer a sua atividade laboral. Ele vai lhe colocar em auxílio temporário, ele vai lhe aposentar por invalidez por um período determinado ou por um período indeterminado. Quem decide isso é o perito, mediante a avaliação de todos os laudos técnicos apresentados. No caso deste colega especificamente, Deus queira que ele esteja coberto pelo INSS. O que ocorre? Ele vai pedir um auxílio doença, mesmo que ele entre com um pedido de aposentadoria por invalidez permanente ou temporária, o INSS não vai conceder, porém não se assuste, vai colocá-lo em auxílio doença
por um período determinado de até 180 meses. É o que faculta a lei. Após esses 180 meses, ele vai, por indicação do INSS, passar por um processo que chama reabilitação. Se ele, com a visão comprometida ou a perda de visão de apenas um olho, não é impeditivo de ele exercer sua atividade laboral. Quem vai decidir isso é o INSS. Se ele ficar, através de exames clínicos, periciais, comprovado que ele não tem a condição mais de dirigir, ele era um profissional do táxi, numa profissão regulamentada por lei. Ele vai ser aposentado por invalidez. Mas com muita experiência em relação a essa situação, Leonardo, é pouco provável, porque existe o processo de reabilitação. Ele vai passar por exames clínicos e, se perceber que ele tem condição de voltar a dirigir, nesse período que ele ficou em auxílio doença, ele vai estar coberto pelo INSS, vai estar recebendo todos os benefícios, inclusive 13º, mas quando for provado que ele pode ser reintegrado à profissão, ele volta a exercer sua atividade fim como Me taxista. perdoe, então é possível o cara manter a habilitação tendo uma vista só? É possível. É possível. É possível. Ah, tá. Então, é possível porque não é impeditivo para ele não exercer Ele a pode atividade ser como motorista. ele pode ser um profissional taxista? Pode, Ah, mas eu não sabia. vão ser feitos alguns testes. Inclusive, essa perícia é feita junto ao INSS e ao Detran. Ele pode ter perdido uma visão e não ter mais condição de dirigir. Vão ser feitos vários testes e, se perceber ali que ele pode dirigir, mas não pode exercer uma atividade profissional como transportar vidas. Ele vai ser aposentado por invalidez, vai ser retirado da sua carteira a atividade remunerada, ele vai ficar com uma carteira que vai vir lá um código específico da anomalia, ele vai poder dirigir veículos particulares, não de responsabilidade transportando vidas ou afins. Perfeito. Kleber, uma pessoa que está entrando no táxi, tem muita gente que vem me perguntar sobre isso. Uma pessoa que pretende ingressar no segmento do táxi, ele, para ter o registro lá no INSS, ele precisa necessariamente agendar pelo 135 e fazer um atendimento para ser ingressado lá como taxista profissional, junto ao INSS, ou ele, baixando o aplicativo ali, ele consegue se cadastrar como taxista? Sim, vamos lá. Leonardo, tudo que você... Inclusive o CNIS. Tem muito taxista que me pergunta, Teco, eu consigo pegar o CNIS? São duas perguntas que eu estou te fazendo aqui, tá? Pertinente a um contexto. O ingresso no INSS como taxista e caso ele precise em algum momento do CNIS, né? Ele consegue pegar pelo aplicativo ou somente lá? Não. O INSS, ele, no decorrer dos anos, ele evoluiu muito. Em que sentido? De tornar mais didático, pro-segurado, todas as informações pertinentes àquilo que é seu de direito. O extrato previdenciário, mais conhecido como CNIS, é um documento que tem toda a sua vida pregressa, como CLT, contribuinte individual, contribuinte facultativo, MEI. É literalmente um extrato. Em relação à primeira pergunta, ele precisa fazer a inclusão da atividade profissional, como já foi falado anteriormente. Qual é a sua profissão? Motorista de táxi. Ele liga para 135 e vai agendar a sua ida à agência, porque lá no 135, aquele aquele atendente, ele fala através de um script. E ele não pode ele pode até abrir processo, mas ele não pode executar. Ele vai solicitar a inclusão da sua atividade cadastral como motorista de táxi, atualização de cadastro, e vai agendar para
uma agência do INSS, vulgarmente conhecida como agência previdenciária, é uma agência do INSS. Então, Os não faz pelo postos- aplicativo. Tem que... Vamos lá, vamos por parte. Os postos que vocês, na rua, cruzam nos bairros são chamados de agência. Então você vai dar o seu CEP, o atendente ali vai direcionar para a agência mais próxima, você vai pedir para fazer a inclusão da atividade cadastral. Porém, é presencial. Você precisa ir até a agência Entendi. e informar que você já tem atividade remunerada na carteira e você quer se tornar um profissional do táxi e quer fazer a inclusão da Entendi. sua atividade cadastral. Você precisa levar na agência, neste momento, um comprovante de residência, um documento de porte obrigatório com foto original, pode ser a sua habilitação já com atividade remunerada, isso vai ser escaneado e você vai informar aquele atendente ali naquele momento que você quer fazer a inclusão da sua atividade cadastral como motorista de táxi. Ponto. Pelo aplicativo é um pouco mais complicado, porém você também consegue. No aplicativo, você precisa entrar em atualização cadastral. Quando você cadastrou a sua senhazinha no Meu INSS, que não tem nada a ver com o Gov é uma coisa, Meu INSS é outra. Desculpa, perdão. Porém, você pode usar Bebe a uma água, mesma homem. senha. Bebe uma água. Que Você pode usar a mesma senha. Quando você acessar ao Meu INSS, você vai lá em Atividade Cadastral. E aí é autoexplicativo. Você vai anexar os arquivos, um comprovante de residência, vai anexar a sua habilitação, que é fundamental com a atividade remunerada, porque quem vai receber o documento aqui do outro lado é um servidor do INSS. Para atender o seu pleito, você tem que ter um comprovante de residência, a sua habilitação com atividade remunerada, e você precisa fazer uma declaração de próprio punho informando que você quer fazer a inclusão do seu cadastro, no seu cadastro da profissão como motorista de táxi, e você vai passar a exercer a atividade como taxista. E nesta declaração basta lá, é autoexplicativo. Eu, Leonardo Teco, venho informar ao INSS que quero fazer a inclusão da minha atividade cadastral, profissão, : motorista de táxi. Simples assim. E possuo o 2º grau completo. E assina, não precisa reconhecer firma, é só transformar essa declaração em PDF e transmitir dentro do processo administrativo. Demora bastante tempo, porque o INSS tem uma demanda muito grande de processos, fica às vezes meses para fazer a inclusão dessa atividade. Se você tem extrema urgência, eu oriento que procure na sua cidade, no seu município, um profissional qualificado para fazer esse processo. E o CNIS? O CNIS consegue? O CNIS você vai entrar na página do Meu INSS, e aí na primeira página do INSS ele vai mostrar para você lá, ele vai te dar uma saudação de bem-vindo e vai lhe informar o seu nomezinho. Lá vai estar lá Leonardo e vai ter lá serviços. Clicando em serviços, é autoexplicativo, não tem mistério. Você clica em serviços, depois acessar extratos, depois extratos, CNIS, e depois vai abrir uma página com as suas contribuições sobre período. As empresas que você trabalhou, contrato de admissão e demissão, nome da empresa. Se você tem lá contribuições como autônomo, e aqui no canto direito da página vai ter uma janelinha azul, baixar arquivo. Quando você clicar ali, vai gerar um arquivozinho em PDF. Gerando o arquivo em PDF, você vai clicar sobre o arquivo 2 vezes e vai abrir o seu extrato previdenciário. Qualquer coisa, se você tiver grau de dificuldade de fazer isso, é só você perguntar lá, tá? Eu tenho um canal permanente com o Kleber e eu posso chegar e pedir para ele para montar um script direitinho do passo a passo para poder te passar.
Tá bom? Ô Kleber, e com relação à guia de pagamento, pelo aplicativo também consegue? Consegue. Consegue. Em relação, complementando aí o Quinis, depois a gente passa o detalhamento. Não tem mistério Aham. nenhum. O contribuinte, o segurado precisa saber, Leonardo, independente de ser taxista ou não, que o INSS, ele, de alguma forma, facilita todas as condições de informações para você. Ele é um banco de dados. Então, ele, em nenhum momento, vai omitir as informações. Vai do seu grau de conhecimento em relação a manusear a internet. Se você não tem muita expertise, você peça para alguém que esteja um pouco mais avançado, um filho, um colega, Perfeito. que com certeza Mas também ele dá vai para fazer chegar pelo lá. aplicativo. Dá. Sobre a guia, A guia, isso. como é que funciona? É o mesmo critério. Abriu o site do INSS, você vai procurar lá pagamentos. Quando você clicar em pagamentos, ele vai te direcionar para uma página da Receita Federal. Não se preocupe, essa página é totalmente segura. Por quê? INSS não informa valores sobre pagamentos de contribuições. Ele é um banco de dados. Quem emite essa guia, né, que é uma GRU, é a Receita Federal. Então, como é que funciona? Quando você clicar lá em pagamentos, ele vai abrir uma tela dizendo lá, pagamentos de GPS. A GPS é Guia de Previdência Social. E aí você tem que atentar para esse detalhe. Como você já está com seu CNIS impresso, é muito importante que você coloque o número do seu NIT. Ele vai pedir numa lacunazinha o número do seu NIT. O que é o seu NIT? É o seu número de identificação do trabalhador. Muita gente boa não sabe. É o mesmo número. PIS, PASEP, NIS, NIT. É a mesma composição de caracteres. Se você é CLT, você tem PIS. Deixou de ser CLT, passou a ser contribuinte individual, você vai ter o NIT, porém é o mesmo número. O mesmo número. Isso. Aqueles que são mais antigos, o INSS antes de 2005, salvo engano, não tinha muito controle. E antes de 95 ainda era pior. Você tem vários números de NIT ou vários números de PIS. Não tem problema. Por quê? Quando você joga o seu CPF, ele aglutina todos os NITs e todos os números de PIS. O que você não pode é acessar lá pagamentos e colocar o número do NIT do Kleber. O Leonardo acessou o seu NIT, acessou pagamentos, entrando pelo meu INSS com sua senha, tudo está vinculado a ele. Automaticamente ele já tem o seu extrato em mãos, ele vai pegar o númerozinho do NIT, vai lançar lá no campo da Receita Federal. Quando ele lançar esse número de NIT, você vai ter que ter muita atenção que quando você der o OK, vai abrir os seus dados cadastrais. Você confere os seus dados cadastrais, muitas das vezes o seu endereço vai vir vários asteriscos. Não se preocupe, por quê? É uma nova regra da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Não aparece o seu endereço, porém vai aparecer seu nome, vai aparecer todos os dados e você vai optar lá como contribuinte individual e você vai, já orientado pelo profissional adequado, sobre a questão do pagamento, se é o código 1163 no plano simplificado ou se é o 1007. Geralmente, o taxista contribuinte individual é o código 1007, que é aquela aposentadoria pela média. Você vai marcar lá código 1007, vai clicar em OK, ele vai abrir uma nova janela pedindo o mês da competência. Você tem que ficar atento a isso, porque o mês da competência você precisa pagar dentro do próprio mês.
você tem uma tolerância de até 15 dias do mês subsequente É isso que eu para ia te perguntar. efetuar esse pagamento. Uhum. É uma tolerância, mas se estamos em maio, você vai marcar lá a competência 05/25 maio. No plano geral, já foi falado para você, taxista ou contribuinte individual, que o pagamento mínimo é R$ 303,60, limitado até R$ 1.650. Quanto maior você colocar lá de salário, o sistema já vai te dar o cálculo de 20%. Matemática é ciência exata. Se você colocar lá R$ 2.000, você vai pagar de INSS R$ 400, que é proporcional à base de cálculo de R$ 2.000 como salário. Essa é a sua média contributiva. Ô Kleber, outra pergunta aqui. A gente está batendo já 1 hora. Esse assunto realmente é importante. Com relação ao MEI, tá? Eu vejo muito taxista. Eu passei a fazer o MEI para poder pagar um pouquinho mais baratinho num plano de saúde. E aí, a partir daí, ele começa a pagar. Ele pagava como pessoa física, como taxista, né? Lá no código de taxista. E aí ele começou a pagar como MEI. É possível isso? Dá problema? Qual é a consequência dessa transição? Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque se eu for colocar essa condição do MEI, a gente vai levar aí mais 1 hora, mas vou tentar resumir o mais breve possível. Hoje, eu assisti um vídeo de uma live, alguém orientando uma pessoa que já era CLT, dizendo para ela pagar sobre MEI. A pessoa que expõe o vídeo se classifica como uma advogada previdenciária, mas eu acho que estudou pouco. Por quê? A pessoa tem salários relativamente altos e ela manda a pessoa começar a pagar sobre o MEI, dizendo que a pessoa, naquele período que está faltando, vai pagar bem menos e vai receber uma aposentadoria no teto. Está errado. MEI é um sistema criado pelo governo federal para te tirar da informalidade. Taxista, a nível Brasil, não esqueça disso. Você não é MEI. Você tem uma atividade reconhecida por lei. Você é um contribuinte individual que deve pagar sobre o Código 1007 pela média. Se você paga o MEI é um sistema distinto, que para você ter direito a uma aposentadoria, você precisa atingir 2 pré-requisitos. Primeiro pré-requisito, completar 65 anos de idade. Por quê? Porque você paga pouquinho, 5% sobre o salário mínimo. Segundo, ter 15 anos de MEI pago, 180 competências. Se você não atingir esses 2 pré-requisitos, você não vai conseguir se aposentar. Não pense você que você vai juntar o seu tempo de CLT, 10 anos, e mais 5 anos de MEI, se somam, dão 15 anos, 180 competências pagas, estou aposentado. Errado. Você vai completar 65 anos e, para sua tristeza, você não vai se aposentar nem por idade e nem pelo MEI. Vai faltar 10 anos para completar o MEI e 5 anos para adquirir a aposentadoria por idade. Isso é muito perigoso. Você fala em CLT e taxista não é CLT, é autônomo. Não, eu falei CLT porque também serve o exemplo também, é a mesma coisa. Tá, mas para que você, ouvinte, entenda, você que não é regime CLT, taxista, autônomo, se você tiver ali 10 anos como taxista, pagou como taxista lá, passou a pagar o MEI, lá na frente ele não vai poder somar o tempo de pagamento como MEI com o tempo de pagamento como taxista para poder requerer uma autorização, uma autonomia, misericórdia. Uma aposentadoria. Uma aposentadoria, é porque eu fiz um vídeo mais cedo falando sobre isso. É exatamente isso. Para se aposentar por idade, ele precisa ser um contribuinte individual ou ser um contribuinte no plano simplificado, ter 180 competências pagas. MEI é um regime único. Esses sistemas, eles andam em paralelo. O tempo não se soma. Olha. Para o taxista, o que soma, para a sua surpresa, taxista,
é o seu tempo de CLT, juntamente até com o seu tempo de quartel, que chama RPPS, que é regime próprio, e o seu tempo como contribuinte individual. Taxista também não é empresário. Empresário é uma profissão que ela está elencada no Código Civil, no artigo 966 e no parágrafo único. Taxista, você tem que entender, a nível Brasil, que a sua profissão é regulamentada e você é um contribuinte individual. Você só tem duas opções. Ou paga sobre 11% no Código 1163, plano simplificado, vinculado a um salário mínimo, ou você paga no Código 1007, no plano geral, que é a média das suas contribuições, que a sua aposentadoria poderá ser de 1.518, limitado ao teto de 8.750. Não é recomendável você abrir o MEI para poder pagar baratinho no plano de saúde, porque você vai se prejudicar na aposentadoria. É melhor você seguir ali direitinho. Sempre pagou como taxista, pessoa física, continue pagando como pessoa física. Essa é a dica. Só tem uma exceção, Leonardo. No Brasil, não há nenhum impeditivo de você exercer várias profissões. Você pode ser MEI, sim. Eu tenho um trailer de cachorro-quente. Só trabalho à noite. Preciso emitir nota fiscal. Sou um microempreendedor. Me enquadrei no MEI. No Simples, onde a guia é própria. O legislador já criou uma guia própria, que é a DAS. É a guia que você tira pela internet para pagar o MEI. Uma profissão, uma segunda qualificação profissional. Sou vendedor de cachorro-quente, porém sou taxista. Vou pagar como taxista no plano geral ou no plano simplificado e também vou pagar o MEI porque eu preciso emitir nota lá na minha segunda atividade, no meu estabelecimento, para comprar e receber pedidos de fornecedores e afins. Como taxista. Você vai pagar os dois. Tá. Com relação à sua orientação... Só acrescentando que você, mesmo pagando os dois, eles não se somam também como média. São sistemas distintos, Leonardo. Tá. Com relação ao pagamento, né? Você, numa conversa informal que eu tive contigo, você orientou, inclusive, o meu irmão que não pagasse na data do dia 15. O taxista ele tem a mania de pagar no dia 15, né? Eu acho que, no modo geral, todo mundo marca ali aquela data para pagar sempre no dia 15. E você recomendou não pagar no dia 15, pagar um pouquinho antes. Tem como você explicar isso pra gente? E pode pagar na casa lotérica? Sim, claro. Ah. Vamos lá. O taxista, né? Ele precisa se organizar. Ele precisa lá criar a sua previsão orçamentária e o ideal é que o mês de maio ele pague até o dia 31, até o último dia útil. Independente de ser 11% ou 20%. Quando você, por algum problema, não pagou dentro do mês vigente, você tem uma tolerância de até 15 dias do mês subsequente para pagar. Quando você espera o último dia, o INSS ele coloca até o dia 15. E aí o dia 15 cai num domingo. E aí você pode ter ponto facultativo na segunda-feira no seu município, porém, num outro município ou num outro estado não tem nenhum ponto facultativo, não teve nenhum feriado. Quando você for pagar no dia 16, ele vai receber o pagamento, mas essa competência ela vai ficar em análise mediante comprovação. Vai gerar um código identificador. Que esse código ele está aqui no seu CNIS. Ele vai aparecer lá, PREC extemporâneo. O que é isso? É um código que ele diz para você que para reconhecer aquele pagamento, você lá na frente, quando você for se aposentar, você vai ter que mostrar esse comprovante. E aí você já perdeu o comprovante e vai ser um mês que você
vai ficar sem comprovação. Então, se organize, pague dentro do mês da competência e não deixe para pagar até o dia 15 do mês subsequente e, de preferência, não deixe para o último dia, porque você pode ter esse problema. Se programe para pagar no último dia do mês. Ah, eu vou Exatamente. pagar. Vamos tomar como exemplo aqui o mês de maio. Ah, o mês de maio vai até 30 ou 31, não me recordo aqui. Paga no dia 30 ou 31 de maio. Ah, não deu, meu carro quebrou. Beleza, paga no dia 2 de junho. Mas não deixe para pagar no dia 15 de junho, que isso pode te dar problema. O Kleber. Sobre a questão da loteria, como você solicitou, perguntou, eu não aconselho a pagar em casa lotérica nem em bancos virtuais. Eu dou preferência para pagar nos bancos conveniados. Itaú, Santander. Aqui a gente não está fazendo publicidade de ninguém, porque esses bancos, haja vista, são os bancos que são os que recolhem a Previdência. Banco do Brasil, Santander, Bradesco, todos os bancos físicos. Evitem bancos virtuais. Existe uma questão de compensação que pode entrar... A lotérica não é um correspondente da Caixa? Explicar. Pode entrar nesse extemporâneo, no repasse. E aí a culpa não vai ser sua, a culpa não é do INSS, a culpa vai ser do banco, porque atrasou o repasse e você vai ter problema. Esses bancos conveniados, hoje, quando você efetua o pagamento do INSS pela guia ou pelo carnê, praticamente é online. Os bancos virtuais, não. Os bancos credenciados, praticamente online. Leonardo, eu tenho um exemplo que chega a ser até engraçado em relação à casa lotérica. Casa lotérica, ele é um agente credenciado da Caixa Econômica. A loteria, o banco que representa as loterias no Brasil, é a Caixa Econômica. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz um recolhimento de uma guia de GPS de um cliente meu que ele pagou retroativo, que pode ser pago. Para que eu possa explicar para vocês, é muito mais complicado, você precisa de um profissional qualificado para fazer o cálculo e pagar o INSS retroativo. Ele pagou numa loteria em Quintino, na rua Nerval de Gouveia, uma guia de R$5.000 correspondente a 3 anos de INSS. E, para nossa surpresa, uma semana depois, essa loteria, que era um agente credenciado da Caixa Econômica, ficou trabalhando offline, descredenciada, recebendo todos os tributos que são impostos e carnê assemelhado, que são tarifas, como conta de luz. O cidadão botou todo o dinheiro no bolso, fechou a loteria decretando falência e todo mundo que pagou não teve esses pagamentos compensados. Então, eu não aconselho a pagar em loteria, a não ser aquela loteria do seu bairro que você sabe que já está lá de ad eterno. Mas eu não aconselho em função desse exemplo que aconteceu comigo e, infelizmente, entramos na justiça, porém, para efeito de aposentadoria, o segurado, infelizmente, teve que pagar novamente. Loucura isso. Ô, Brasil. Kleber, você, na conversa informal comigo, falou, período de graça do INSS. Eu desconhecia isso. O que seria isso? Isso. O que é o período de graça? É algo que o INSS te proporciona quando você é CLT ou quando você já tem a sua carência como contribuinte individual, você pagou seus 12 meses e aí você bateu com o seu carro na condição de taxista. Eu pagava R$400 de INSS porque eu quero uma média de salário para efeito de aposentadoria de R$2.000. Bati com o meu carro. Não estou oferindo lucro. Não tenho condição de pagar o INSS. Meu carro só vai ficar pronto daqui a 4 meses. Não vai ser 4 meses que vai atrapalhar a tua aposentadoria no futuro. Você pode ficar sem pagar até 12 meses. A partir do momento que você cumpriu as 12 competências pagas ininterruptamente. Você começou a pagar seu INSS em maio de 2025. Quando chegou em maio de 2026, você sofreu um grave acidente, não pôde pagar. Você tem 12 meses para ficar sem pagar. O termo não é esse, sem pagar. Você está em período de graça porque o INSS ele é um banco de seguridade social e no momento que você paga, ele te dá
essa espécie de um seguro que te proporciona ficar 12 meses sem pagar. E aí tem uma outra dica: se você tem 120 competências pagas, que são equivalentes a 10 anos, o INSS te dá mais 12 meses. Então você tem 12 com 12, 24. Não vou voltar mais para o táxi. Eu tinha os 12 meses, mais 12, porque eu já tinha 10 anos de contribuição, fui a 24 meses, saí do táxi. Dentro desse período de 24 meses, muita gente boa não sabe disso e a mídia também não divulga para você. Se você se inscreve em qualquer agência de emprego do governo federal ou de fomento, você tem mais 12 meses de carência. Então você pode chegar a 36 meses sem pagar o INSS e estando coberto. Perfeito. Ó, antes da gente caminhar para cá, para esse podcast, eu entrei lá no grupo Leonardo Tem Aqui Amigos e eu perguntei se alguém lá tinha alguma pergunta para que eu pudesse ser o porta-voz dele. E um colega me perguntou o seguinte: no caso da sogra dele, né, ela nunca pagou INSS, mas já tem 65 anos de idade, 63, que eu acho que é o período. Ela pode solicitar o LOA? LOAS. Vamos lá. LOAS, aproveitando o ensejo da pergunta, não tem muito a ver com taxista. Por quê? O LOAS é um sistema que está previsto na Constituição, que é para a pessoa que completa 65 anos de idade, é um benefício social. Para que ele possa se enquadrar nesse benefício social do LOAS, a renda per capita familiar, o que é a renda per capita? É você pegar todos os membros da família, você soma o salário de todos e divide sobre o número de membros. Se você tem 4 membros na família e uma única pessoa recebe um salário mínimo, você vai pegar o salário mínimo, vai dividir por 4, vai dar 300 e poucos reais. Então a renda per capita familiar, ela é igual ou inferior a um salário mínimo. Então esse membro da família, ele tem direito a um benefício social porque ele está numa condição de miserabilidade. O termo é impactante, mas é o que a lei determina. Isso. Ele está na linha da miséria. Ele não pode ser casado. Se ele for casado, o esposo não pode ter nenhum tipo de receita. Ele não se enquadra quando ele tem uma atividade regulamentada como taxista, porque ele paga lá o seu INSS. Então, a partir do momento que você paga o seu INSS sobre 11% ou 20%, você está informando que você recebe no mínimo um salário mínimo e não se enquadra no LOAS. O LOAS é um benefício social específico para o homem e mulher que completa 65 anos de idade, independente do sexo, que se encontra nessa condição de miserabilidade, que sua renda per capita familiar é inferior a 1/4 do salário mínimo. Atendeu esses pré-requisitos, você tem direito ao LOAS. Lembrando que o LOAS é um benefício temporário e não permanente. Que sentido? Você foi morar com alguém, essa pessoa tem receita, você conseguiu um emprego após os 65 anos, as informações vão se cruzar e o seu LOAS vai ser suspenso porque você saiu da condição de miserabilidade. Perfeito. Ô Kleber, você falou em dica de ouro. Qual é a dica de ouro? A dica de ouro é algo bem bacana que muita gente boa não conhece. O que é a dica de ouro? Essa dica de ouro, ela só prevalece para o contribuinte que contribui como contribuinte individual no Código 1007. É algo bem bacana. E também ninguém vai disponibilizar essa informação para vocês. Eu tenho alguns casos, deixar claro aqui, em primeiro lugar, que eu já aposentei dezenas de taxistas. Inclusive, mandar um abraço pro pessoal da Coparioca, pessoal da Copa Táxi, pessoal do Táxi Especial, pessoal da Barra Service e os amigos que são taxistas, que nunca foram de cooperativas. Todos eles sabem que eu tenho todos no meu coração. Mudei a vida de muita gente
E isso é o que me satisfaz e me deixa firme nessa luta de continuar estudando e me aperfeiçoando cada vez mais no previdenciário. Hoje eu sou estudante de Direito. O Leonardo falou que eu estou na terceira faculdade, eu ainda não concluí. Eu me formei em Administração pela Celso Lisboa, me formei em Economia pela Gama Filho, fiz 2 anos de Economia na Gama Filho, e hoje eu sou estudante de Direito na Celso Lisboa, com muito orgulho, agradecer lá aos meus mestres, professores, coordenador César, em especial ao professor Caio. São pessoas que corroboram com o meu conhecimento, sempre estão ali dispostos a ajudar Ô, e me Kleber, desculpa, evoluir. você tá com quantos anos? 52 anos. Brincadeira. E estou indo para o 6º período. Me formei despachante pelo CRDD, 1 ano e meio de curso, não fiz online nem presencial, bati ponto lá estudando 1 ano e meio para me formar despachante e me especializei em previdenciário, quando na época eu trabalhava em banco e a primeira pessoa que eu aposentei, vou até me emocionar um pouco aqui, mas não tem como não falar, foi meu pai, que foi vítima. Não foi vítima, coitado. Ele procurou um profissional. Meu pai, conhecido no mundo do táxi como Cabano, Ternura, foi da Copa Táxi, foi diretor. E ele procurou um profissional. E esse profissional cobrou dele honorários antecipados, na época proporcional a 5 salários, e o profissional simplesmente faleceu. E ele não conseguiu se aposentar. Então eu, comovido com aquilo ali, eu comecei a pesquisar e a primeira pessoa que eu aposentei foi meu pai. Nossa, que bacana, cara. É motivo de emoção, sem Sim. dúvida nenhuma. E voltando à dica de ouro, que é o essencial para você, taxista, que foi CLT em algum momento, antes de 94, e já tem lá. Por que antes de 94? Porque a partir de julho de 94, quando houve a mudança do Plano Real, ocorria as variações da moeda no país, e ocorria, isso é uma questão de ordem econômica, foram várias mudanças de moeda. Quem é mais antigo vai lembrar. Cruzado, cruzeiro, réis, eu não lembro a ordem. Mas a última foi do cruzado novo, o RV e real. Com a estabilização da moeda, economicamente você consegue chegar a uma média ponderada para a base de cálculo. E antes disso, com as variações das moedas, você tem aqui no CNIS recolhimentos de 1991, que o recolhimento mínimo do INSS foi 54.451. E como é que você vai fazer todo esse cálculo para chegar a um fator predominante, a uma equação? O que acontece? O INSS usou como base de cálculo julho de 94 em diante, para a média de salário. E aí vem a dica de ouro. Se você tem lá 12 anos antes de 94, você foi da Varig, você foi da Light, você foi do metrô, você foi empregado doméstico, não importa. Empregado doméstico não, porque é um outro regramento, mas também se enquadra. Porém, você tem 12 anos no sistema como tempo. E aí o INSS vai te perguntar: meu segurado, como eu vou usar a sua base de cálculo? Você precisa me informar algum tempo de contribuição a partir do 94. Você, desde 94 até agora, 2025, nunca contribuiu com nada. Tem 62 anos. O que você vai seguir a dica do Kleber? Você vai contribuir no teto por apenas 3 anos. Você vai jogar todas as suas competências para a base de cálculo no sistema do INSS, no extrato previdenciário, o teto. E aí, quando ele for fazer a composição descontando aqueles 40% que eu te expliquei lá no início, ele vai ter uma média de 60% do teto. O teto é 8.500. Você faz uma dedução de 40%, eu garanto que eu vou te aposentar
no mínimo com R$ 5.000. Olha aí. Acredite se quiser. Ninguém vai te falar isso. E por quê? As pessoas que trabalham com previdenciário tendem mais para o direito. Por isso a minha vocação em relação a cálculo, pela economia. Ele não vai saber fazer essa projeção e nem esse cálculo. Então essa é a dica de ouro. Às vezes, uma competência vai fazer com que o cálculo seja proporcional ao teto. Vou te dar um exemplo rápido de um grande amigo meu, que eu aposentei agora com muita maestria. Ele foi policial civil por 20 anos, de 74 a 94, né? 74, 84, 94. E ele teve um problema na Polícia Civil e foi exonerado. E ele não tinha nenhuma contribuição junto ao INSS. Essa família, eu não vou citar nomes, mas eu já aposentei para mais de 10 pessoas desta família. E numa conversa informal com ele, eu lembrei, até pelo que eu estudo dentro do direito administrativo, como eu já falei anteriormente, ele tinha um direito adquirido. O que era o direito adquirido? Ele tinha 20 anos de contribuição pelo um sistema próprio, que a Polícia Civil tem o seu sistema próprio de previdência, que é o sistema vinculado ao Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Segurança. Não vou entrar em detalhes. Porém, eu pedi uma CTC. O que é a CTC? Certidão de tempo de contribuição, que a lei faculta que seja feita numa via de mão dupla. O INSS compra esse tempo do Estado ou vende esse tempo para o Estado. Então, o que eu fiz? Eu pedi uma CTC do Estado para o INSS. Veio 20 anos para o INSS. 20 anos de 94 até 74, de 74 a 94. Então, apareceu 20 anos no sistema. Ele já podia pedir uma aposentadoria por idade, porque o meu amigo até então tinha 72 anos e não tinha nenhum benefício. Aí o INSS me pergunta: Nobre Kleber, qual é a base de cálculo? Eu paguei uma competência no teto. E aí o INSS foi obrigado a fazer a base de cálculo em cima dessa única competência, gerando uma aposentadoria para ele, aproximadamente à época de R$ 4.000. E eu fiquei muito feliz e foi um Bacana trabalho demais. com muita maestria, que aos 72 anos eu fiz ele passar a ganhar de ad eterno R$ 4.000. Bom, gente, olha, foi por isso que eu trouxe o Kleber. Você tá vendo que a nossa sala podcast Vem com Tudo recebeu um profissional de altíssimo gabarito, conhecedor da matéria, perguntas que eu tenho certeza que você, taxista, tinha e que ele aqui esclareceu. Ô Kleber, eu queria te agradecer, lembrando que essas informações servem para todo o país. O Kleber, eu vou colocar o telefone do Kleber na descrição do vídeo. Pedir aí você, taxista, você que está assistindo o nosso vídeo, que você possa dar um likezinho aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal, comente ali, tá? Para que a gente possa saber da onde que você é, para saber até onde que está chegando o nosso conteúdo. Pergunte, porque o Kleber vai estar ali prontamente. O Kleber vai colocar, eu tô colocando o telefone do Kleber aqui na tela para você, tá? Você pode entrar em contato via WhatsApp com o Kleber, que o Kleber consegue te aposentar. Eu posso te garantir isso, porque eu tô vivendo isso na minha família. O Kleber está aposentando o meu irmão, tá? Então é um cara de altíssimo gabarito, de altíssima qualidade, muita confiança, e você pode depositar nele o seu futuro de aposentadoria, que ele vai resolver para você, tá bom? Kleber, para mim foi um prazer, tá bom, ter te Leonardo, recebido aqui. Para mim um prazer, igualmente. Em primeiro lugar, agradecer ao espaço, a oportunidade, mostrando para você, amigo taxista, que esse cara, ele se preocupa não só com a sua condição de taxista, mas é um cara que tem o meu respeito, tem a minha admiração, e no que depender de mim, eu vou estar sempre apoiando, porque eu deslumbrei nele, numa conversa informal, a preocupação que ele tem com o taxista, com a categoria e com a família do taxista.
Quando eu coloquei para ele alguns pontos em relação à questão da hereditariedade, de não permitir que o taxista deixe para a sua família o seu mais bem precioso, que é a sua permissão, concessão, autorização, isso vai no direito administrativo, cada município tem sua nomenclatura. Lembrando que, independente da decisão que foi tomada no STF, eu acho que, pelo pouco conhecimento que eu tenho do direito, isso vai ser revisto. A informação chegou de maneira errônea para o Supremo Tribunal, para a Suprema Corte, e eu tenho certeza que isso vai ser revisto. Embora precisa ser criada uma nova lei para regulamentar. Mas esse rapaz, ele se preocupa com você, taxista, e com a família do taxista. Então você, taxista, não pode esquecer que você é um profissional, você não é MEI, Obrigado, você Kleber. não é empresário, você é taxista, numa profissão regulamentada por força de lei, onde uma das maiores celebridades do Rio de Janeiro já fez até música para você, Roberto Carlos. E esse cara não é um Roberto Carlos, mas continua na pista como taxista. Gente, olha, pode procurar esse cara, o telefone dele tá aí à disposição, tá? Entra em contato, cara, que ele vai fazer um raio-x do seu histórico no INSS e vai te falar, ó, você consegue se aposentar por aqui. É o cara. Kleber, muito obrigado, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e estamos aí para o que der e vier. E esse é o cara. Kleber Aires é o cara também.